Sabe que vocês podem perguntar a qualquer momento, inclusive com o uso do microfone, se porventura eu não ver aqui o que foi digitado. Eu, particularmente, até prefiro que façam uso do microfone. Devagarinho nós temos... Devagarinho, nem tão devagarinho, porque já faz tempo, né? Nós temos que nos adaptar a esse novo estilo de vida, né? O tempo não volta. Muito bem. Nós já vimos funções internas. Professor, queria fazer uma pergunta. Depois que você passar a aula, você pode tentar resolver a questão, o desafio 3 e o desafio 2? Eu posso tentar. Se eu vou resolver, é outra história. Beleza, então. Que são desafiadores. Aquilo lá eu achei na internet, João. E, de fato, são desafiadores, sabe? Até para o professor tem uns ali desafiadores. Beleza, então. Eu vou começar daqueles lá. Se eu não fizer, né? Aqueles que estão no Moodle lá? Isso, aqueles lá do Moodle. Vamos ver. É até bom começar de uma coisa um pouquinho diferente, né? Vamos lá. Acessar. Acessar. Cálculo 1, vocês são a turma... Não são a verde, não. São a turma roxa. E aí... Desafio. Vamos escolher um só. O 3 é o mais difícil, João? Acho que faz o 2, porque a Yasmin também queria ver o 2. Professor, 2, eu também não consegui fazer o 2. O 1 e o 3 eu consegui. Eu acho que o 2 eu também não consegui, por isso que eu escolhi. Qual o valor da f de x quando x se aproxima do infinito? Pô, essa aqui é moleza. Eu não acredito. Não conseguiram fazer essa aqui? Eu vou explicar isso aqui, ó. Vamos usar o Excel até para explicar isso aí. Vou abrir o Excel. Meus amigos, quanto que é 1 elevado na 10? Vou colocar aqui, ó. Menos 10 igual a esse menos mais 5. Eu não acredito que nesse ali vocês não podiam ter se perdido. Igual a esse mais 5. Então, vou começar aqui de menos 20. De menos 15. Tá. Então, e aqui eu vou colocar 2, depois igual a este dividido por 2. Tá? Só para a gente, ou vou fazer até assim, ó, peraí, não, vou fazer diferente. Vou fazer aqui, ó, 2, depois este dividido por 2. Depois este dividido por 2, uma tabelinha bem linda. Agora eu vou fazer igual a este, vou manter a linha fixa, mas não a coluna, porque eu quero mandar ele para os lados. Elevado nesta potência e vou manter a coluna fixa. Por quê? Quando eu puxar para cá, eu quero que ele faça, né? Que ele não venha junto. E quando eu puxar para baixo, eu quero que esse aqui não venha junto. E aqui eu tenho os valores. Vou deixar só 2 casas depois da vírgula. E agora eu peço quanto que é 0,5 elevado na infinito. Bom, 0,5 elevado na 15, 0,5 elevado na 15 já deu um número bastante próximo a 0. Eu vou formatar esses números aqui, ó. Personalizado. Vamos botar aqui, ó.
estou separando de 3 em 3, tá? Vocês já vão entender o que eu fiz. Esses números aqui nem aparecem de tão grandes que eles são. Bom, vou ter que deixar ele como científico, porque ele não vai aparecer. De tão pequeno, desculpa, né? Não de tão grande. Olha aqui, ó, esse número aqui. Esse número aqui é um número perto de zero. Perto de zero. Eu vou voltar a formatá-los personalizado aqui, que vocês já vão entender melhor. Não, vou colocar jogo da velha, ó, jogo da velha, jogo da velha. Já fiz por milhão, vou fazer por bilhão. Agora, vírgula. Aqui eu vou colocar um zero, porque é 0, vírgula. 0, 0, 0. 0, 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 0. Pronto. Olha aqui, ó. Este número é 32.000, esse é 1024, esse é 32, esse é 1, né? E esse aqui é 0,00000. Né? Veja como é que é ruim não ver na potência de 10. Eu acho que é bem melhor assim até. Deixa em potência de 10. Né? Imagine se ao invés de 15, eu colocasse 99999, que é o meu infinito. Vai dar 0. Qualquer número abaixo de 1, elevado numa potência muito grande, só pode ser 0. Tá? É isso que 0,5 elevado na x. Outra maneira de fazer isso aqui, talvez mais fácil, vou puxar aqui um quadro branco. O que é 0,5 na x se não é 1/2? Se não é 1/2 na x. Se não é 1 na x sobre 2 na x. Se não é 1 sobre 2 na x. Se, quando x tende a infinito, isso aqui não dá 0. Quando x tende a infinito, isso aí dá 0. Não é difícil de ver. Tranquilo? Então, a 2, eu achei que era mais difícil, é mais fácil. Eu achei difícil mesmo esse desafio 3, eu acho. Não o 1, que eu acho que era mais difícil. Se f é uma função definida sob o intervalo tal que f igual a 2 elevado na x, qual é o domínio de f na menos 1? Para isso a gente vai ter que fazer a inversa. Então, se f de x é igual a 2 elevado na x, voltemos à pergunta. Bom, primeiro eu vou ter que saber o domínio dessa função. Beatriz, qual que é o domínio de 2 elevado na x? Demorou? Edsa, Jennifer, João, Igor, Camila. Qual que é o domínio dessa função? É ruim quando ficam apertando assim, né? Vamos lá, não vi ninguém escrever nada ainda. Domínio, todos os reais. Isso aí, Igor, todos os reais. Então, são todos os reais. Eu posso jogar qualquer coisa aqui. Essa função domina tudo. Qual que é a imagem de f? Com mais calma agora. Yasmin, Andressa, Ricardo. É y maior do que 0, né? Perfeito, Andressa, perfeito. Vou colocar aqui os reais positivos. Y maior do que 0, maior do que 0. Ele nem chega a ser igual a 0. Ele é igual a 0 só quando x for infinito. Agora, qual que é o domínio de f na menos 1?
Isso não é tão fácil. Isso não é tão fácil. Né? Por quê? Porque f na menos 1 é uma inversa. Se ela é uma inversa, ela herda alguma coisa. Então, primeiro eu vou fazer o f. F. 2 elevado na x é essa função aqui. Ela não dá nem essa baixadinha aqui, foi erro de pulso. Foi erro de pulso, porque ela vai tendendo a zero. Ela não pode, né, não pode subir de novo. Aqui é o número 1, onde tem esse cruzamento. Eu sei que o domínio de f está aqui. E a imagem de f está aqui. Aí eu pergunto, qual que é o domínio de f na menos 1? Né, porque, eu vou escrever aqui, ó, y igual a 2 na x. Vou isolar o x. Para isolar o x, eu vou fazer assim, log, né? Parece um LG, né? Vamos escrever direitinho. Log de logaritmo. Log de y na base 2 é igual a log. De novo, log está feio. Log de 2 na x na base 2. Agora, log de 2 na x na base 2, eu ainda posso dar uma melhoradinha. Esse x é uma propriedade dos logaritmos, ele voa lá para frente. Então, eu vou ficar com log de y na base 2 é igual a x vezes log de 2 na base 2. Isso aqui é igual a 1. E, por fim, você descobre que x é igual a log na base 2 de y, né? Ou seja, a função inversa é o log na base 2 de y. Você nem precisa se lembrar qual que é o domínio da função do log. Nem precisa, porque você sabe que o log é inversa, log na base 2 é inversa de 2 elevado a alguma coisa. A função f tem um domínio, que são todos os reais, e tem uma imagem, só os reais positivos, né? Vou colocar, vamos fazer assim, ó. É melhor se fizer a bolinha, colocar aqui todos os reais, domínio, e a imagem aqui são só os reais positivos. Isso é a função f. A função f na menos 1 tem qual domínio? É esse aqui o domínio dela. Só são os reais positivos. E tem qual imagem? Todos os reais. Veja que louco que é isso, né? O domínio são apenas reais positivos. E na imagem, ela consegue jogar todos os reais. Claro, porque antes a função saía daqui e ia para lá. Depois ela faz o caminho contrário. Tá? Mas e se eu pegar o número aqui? Se eu pegar o número aqui, ela vai aqui, né? Depende, né? Se é a função ou se é a inversa. Tanto é verdade que eu vou fazer os dois gráficos aqui. Tanto é verdade que eu vou fazer os dois gráficos. Abri aqui uma janelinha. Quadradinho fica bom, né? Um pouquinho mais para cá. Então, aqui eu vou fazer 2 elevado na x. X. Era o que eu esperava mesmo. Olha, vai até 1 milhão lá do capeta. Vamos colocar aqui no máximo até 4. Começar de menos 4 até 4. Porque 2 na 4 já dá 16, já está bom, de bom tamanho. E eu vou fazer em y, ela ir no máximo até 16.
e começar em menos 16. Deixar essa escala aqui fixa. Aqui ficou mais fácil de entender. E agora o log. Duvido que ele tenha log na base 2. Então eu vou ter que fazer, se eu quero log de x na base 2, eu faço log de x na base 10, dividido por log de 2 na base 10. Isso aqui é a mesma coisa que log de x na base 2. É uma propriedade dos logaritmos. E vejam aqui, ó, eu tenho a função e a função inversa. É uma pena que ela não vá até lá no 18, mas eu vou talvez dar um jeitinho nisso aqui, ó. Eu vou dar um jeitinho nisso aqui. Eu vou fazer o seguinte, meus irmãos, para esse gráfico aparecer, e é importante que vocês entendam o que eu vou fazer aqui, ó. Primeiro, eu vou dizer que x varia de menos 4 até 4, de 0,1 e 0,1. Então, vai ser menos 3,9 até 4. Fazer um novo gráfico. 2 na 4 dá 32. Então, eu vou fazer uma letra A, variar de menos 32. Agora eu vou fazer menos 31,9 até 32. Eu estou fazendo basicamente a variação de x e y aí. Agora eu vou colocar o gráfico. O primeiro gráfico vai ser 2 elevado na x. Isso aqui, para ter mais espaço na tela. 2 elevado na x e x. E esse já vai dar o que a gente esperava, né? Que 2 na 4 não é 32, né? Então, vou fazer aqui, é 16. Então, vou fazer menos 16 e aqui menos 15,9. Até 15. Pronto. E aqui eu vou fazer o log de x na base 2, né? Log. Vai que ele aceita direto, daí não preciso fazer toda aquela maracutaia aqui. Só deixe-me ver uma coisinha. Functions. Log, aqui é ln, log, aqui é base 10, vamos ter que fazer aquele golpe lá, mesmo, não faz mal. A gente aprende uma propriedade, né? Não é um golpe, é uma propriedade, né? É log de x na base 2. Então, é só fazer log de x dividido por log 2, né? Quando é só log, é log na base 10, tá? Poderia ser ln que ia dar certo também. Só que ao invés de fazer de x, né, que varia de menos 4 a 4, eu vou fazer de a. E aí eu vou ter que colocar o segundo eixo a também. Agora ficou bem melhor. Eu só vou querer fazer esse cara. Que tal se eu conseguir fazer ele começar em menos 18? Não ficou tão... Ele vai começar em menos 4, não tem jeito. Então, aqui eu vou colocar de menos 4. Aqui menos 4. Mas, de fato, eu consegui ver aqui, ó, que ela é um espelho em torno da reta y igual a x. Se eu não conseguir ver, eu coloco aqui x... E agora mais um eixo x aqui ainda. Vou fazer A, porque A vai mais longe. Então, vou colocar A aqui. E A lá embaixo também. Eu fiz. Agora sim, né? Eu consigo ver o espelho. Eu sei que uma é a inversa da outra. Né? E que, olhando para essa função preta, eu verifico que somente os reais positivos me retornam
reais positivos e negativos, né? Claro que vai ter que ser um número muito grande, né? Mas isso aqui só cresce, isso aqui, né, pode demorar muito para aumentar, mas aumenta. Tanto é que ln de infinito é infinito. É só, basta, né, você pode, ln de 1000, é um número pequenininho, é só 6. Né? Daí você vai fazer ln de 1 milhão, vai ser um número pequenininho também. Ó. ln de 10 elevado a 6. Só 13, cara. Parece que essa coisa não aumenta, ela cada vez aumenta menos. Mas se você fizer o limite, vai dar infinito, tá? Tanto é que eu vou fazer aqui, usar o softwarezinho. É um dos limites que nós temos que saber também entender. Mas lá, quando aprender limites, né? Que ele vai dar infinito mesmo. Estou adiantando isso porque nós somos a turma extra, né, e já temos algum conhecimento. Tenho que achar o símbolo de infinito aqui. Símbolos em symbols. Isso é proporcional. Simbólicos, talvez. Constantes. Aqui, ó. Infinito. Né? Log de x. Deu infinito. Deu infinito. Não, Edson, ainda não estamos em limites, não. Só uma dica, né? Muito bem, então essa aqui também, ela saiu relativamente tranquila, né? E o desafio 1, esse era cabeludo. Esse de fato é sofrido, esse é alto nível. Esse acho que foi o indiano que propôs esse. Foi o indiano que propôs esse, no site que eu encontrei isso aí. O indiano que propôs esse desafio num grupo de matemática. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não precisava ter feito isso também, né? Cara. Aqui embaixo. Eu vou copiar isso aqui, ó. Esse aqui, ó. Vamos copiar tudo isso aqui melhor. Espero que um dia tenhamos brasileiros propondo esses desafios também, né? Seja f de x um polinômio cúbico. Bom, então ele está garantido que f de x é do tipo ax cubo mais bx quadrado mais cx mais d. Isso é um polinômio cúbico. Eu até prefiro escrever isso diferente, ó. Em vez de a, b, c e d, vamos escrever assim, ó. A3x ao cubo mais A2x ao quadrado mais A1x mais A0. Ele disse que f de 1 igual a 5. Não vai ajudar muita coisa. Ele disse que 5 é igual a 3 mais A2. Eu só estou colocando 1 no lugar do x, tá? Mais A1 mais A0. Eu tenho 1, 2, 3, 4 variáveis. E ele só me deu 3 aqui. Então, vou ter que dar meus pulos aí. Ele disse também que 20 é igual a... Agora vai ser 2 ao cubo, que é 8, né? 8x ao... 8 a 3. Mais 4 a 2. Mais 2 a 1
mais A0. Simplesmente eu estou substituindo o valor desses x aqui, ó, no lugar desses x aqui. E o último é 45 igual. Veja que eu ainda não faço ideia. Eu estou pensando na solução, mas vou escrevendo o que eu tenho aqui. 3 ao cubo, 9. 9 a 3. 3 ao cubo, 9 só na tua casa. 3 ao cubo não é 9. Não olhei quem mandou ainda. 3 ao cubo, mas aparece a data lá de quem mandou. 3 ao cubo, 3 ao cubo é 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 27 a 3, mais ao quadrado, 9 a 2, mais 3 a 1, mais a 0. Aqui era mais 2 a 1, né? Mais 2 a 1. Toma cuidado aqui. E aqui eu tenho um sistema de 3 equações e 4 incógnitas. Parece não me ajudar muito. Mas eu tenho mais uma equivalência para ajudar. Ele não quer nem as raízes, ainda bem, porque eu não consigo achar algo de x na sexta uma raiz. Ele quer o produto de duas raízes dessa função aqui abaixo. Bom. Sempre que o sistema puder, pode mandar os exercícios. Sempre que o sistema deixar, senão fala comigo se o sistema não deixar. F de x... Bom, se f de x é um polinômio cúbico, isso aqui vai dar um polinômio na sexta. Eu vou ter que pensar um pouco. Se eu não conseguir fazer dentro de 10 minutos, a gente começa a aula. Bom, um polinômio cúbico, ele também pode ser assim, ó. X menos A, X menos B, X menos C. Ele pode ser colocado dessa maneira ou dessa maneira. Isso aqui parece um 5, mas é um C. Na verdade, aqui eu vou ficar com x ao cubo, então eu deveria até colocar tudo isso aí multiplicando um d. Vamos fazer diferente aqui, ó. Isso aqui é igual a uma constante que multiplica x menos alfa, x menos beta, x menos gama. Isso aqui também é um polinômio cúbico, né? De forma que o primeiro elemento, né? O primeiro elemento vai ser kx ao cubo. E o último elemento, né, vai ter mais um monte aqui, né? Se eu aplicar o chuveirinho aqui, o último elemento vai ser K alfa beta gama. Eu vou ter que pensar um pouquinho mais aqui para botar essa resolução para vocês. Não vai ser assim, não. Né? Esse último elemento, existe uma propriedade que diz que ele é o produto das raízes, né? Tanto é que se você pegar uma equação de segundo grau, por exemplo,
x² menos 5x mais 6, né? Esse é um polinômio de segunda ordem, você sabe que este aqui é o produto das raízes. Da mesma maneira, o produto das raízes aqui é este cara, mas este cara aqui dividido pelo k, dividido pelo primeiro, né? Então, corto esse com esse. Esse aqui é o produto das raízes. Esse último cara aqui é o produto das raízes, onde a gente sabe que as raízes são alfa, beta e gama. Eu só não conheço essas raízes. Tá, mas eu vou reescrever esse polinômio aqui. Mesmo assim, acho que eu vou dar uma tentada aqui. Como é que eu posso associar f de 1 igual a 5? Eu vou ter que pensar um pouco mais. Vamos deixar para o final da aula, né? Senão eu faço um vídeo explicando como chegar nessa solução aqui. Nós conseguimos um caminho, né? Nós achamos o produto das raízes, né? Claro que se eu escrevo um polinômio genérico assim, ó, k, x menos alfa, x menos beta, x menos gama, igual a 0, eu passo o k para lá dividindo, né? E aí eu só fico com o que tem, né? Passo o k para lá dividindo, só fico com o que tem aqui. O que tem desse lado vai ser, né, esse vezes esse vezes esse, que vai dar o x ao cubo. Depois mais um monte de coisa aí no meio. E no final esse vezes esse vezes esse, né, que vai ser menos com menos mais, com menos menos. Menos alfa, beta e gama, né? E aí, se eu fizer alfa vezes beta vezes gama, eu tenho o produto das raízes. O problema é eu chegar nesse polinômio aqui. E isso me parece que não tá tão fácil. Eu vou ter que usar isto daqui de alguma forma. E eu ainda não sei como. Mas vamos deixar mais para o final. Esse é o desafio 1. Logo mais difícil. Alguém conseguiu fazer esse 1? Andressa, conseguiu fazer esse 1 aí? Professor, eu fiz, só que eu acho que tá errado. Por isso que eu perguntei se o senhor já tinha olhado. Ah, tá. Não, eu não olhei ainda. E te permito, se você quer fazer novamente, te permito fazer novamente, tá? É que eu tinha conversado com o monitor, né, com o Francisco, aí a gente, né, entrou em um consenso e falou que da forma como eu mandei, que tava assim o mais coerente possível, sabe? Só que eu acho que tá errado porque não tem nada a ver com o que o professor tá explicando. Bom, pode ser que esteja certo, viu? Eu também, veja que eu não cheguei a solução alguma, eu cheguei a ideias de como sair, né? Mas vocês têm o direito e o dever até de pensar diferente de mim. Tá? Que bom que vocês estão conversando com o Francisco também. Bom, vamos lá. Vamos iniciar a aula de hoje, formalmente, né? Até ali era só verificar os desafios, né? E um deles nós não fizemos, né? Veja que é um desafio de verdade. Função inversa, nós já temos toda a noção do que é, né? Simplesmente traz o valor de volta. Para uma função ter inversa, cada x tem que ter um único y. E o domínio da inversa é a imagem da função direta e vice-versa. Isso também já está bastante tranquilo, né? E se alguém te disser que uma função é a direta e a outra é a inversa, e você não tiver certeza, faça a inversa da direta ou a direta da inversa e vai ter que dar x. Se der x é verdade, senão é mentira. Bom, encontre a fórmula da inversa dessa função. Com x como a variável independente. E afirme
o domínio da inversa. Bom, vamos fazer assim. Primeiro, olhar para a função com muita calma e verificar que o domínio de f é x maior ou igual a 2/3. F só existe para isso. A imagem de f é y maior ou igual a 0. Bom, eu já sei qual que é o domínio da inversa. Esse aqui é o domínio da inversa. E eu já sei qual que é a imagem da inversa. É sempre ao contrário. Meu, que mais feio. É sempre ao contrário. E qual que é a função inversa? Bom, coloca no lugar de f de xy, depois você vai fazendo continha até achar a função inversa. Como os deuses da matemática gostam de escrever f na menos 1 de x, né? É assim que você vai escrevê-la. Aqui é de x, aqui tem um erro de digitação, tá? Ah, não, aqui ainda não, né? Aqui, só que aqui é um f de y e não f de x, né? A única coisa que aqui é um f de y, né? X igual a f de y, tá? Então aqui não é f na menos 1 de y, tá? É f na menos 1 de x. F de y é igual a f na menos 1 de x, né? E você, olhando bem para essa função aqui, ou essa daqui, você diz, o domínio são todos os y, ou todos os x. Não, porque essa é uma função inversa de uma direta. Ela não é uma função original. Ela já é inversa de alguém. Então, o domínio dela não são todos os reais. É a imagem da função direta. É esse cuidado que tem que ser tomado. Tem o gráfico da função direta. Tem esse domínio, que é x maior ou igual a 2/3, e essa imagem é que é y maior do que 0. Para ter função inversa, ela tem que sair daqui e vir para cá. Então, eu tenho que ter um domínio da inversa igual à imagem da original, senão nada feito. Aqui eu tenho as duas funções, a função direta e agora a função inversa em termos de x. Você percebe aqui que este é o domínio agora da função inversa. Esse é o domínio da função inversa em x. Antes, o domínio da função inversa em y era isso daqui. Isso tem que ser olhado com muita calma para entender, né? Tanto que eu representei a função inversa aqui agora, mas em termos de x, e não de y. A aula passada também nós vimos funções injetoras e sobrejetoras, mas o que interessa aqui são as injetoras. Injetoras vêm de inversa, né? Então, funções que são invertíveis ou inversíveis são as injetoras, que cada x tem um y, né? Essa aqui não é inversível, porque eu não consigo invertê-la. Tá? Porque se 2x chegam no mesmo y na hora de fazer o caminho de volta, não tem jeito, não tem como. Y igual a x quadrado não é inversível. Por quê? Imagine que você colocou menos 2 e mais 2 deu 4. E como é que você vai fazer o caminho inverso? Não tem Cristo que faça fazer inverso. Agora, y igual a x ao cubo, tranquilo, né? Então, percebam que antes nós tínhamos uma regra. Isso aqui não era função porque não passava no teste da reta vertical. Isso é um macete.
Então, esta aqui não tem inversa porque não passa no teste da reta horizontal. Essa passa no teste da reta horizontal. Toca apenas uma vez, daí tem inversa. Explique por que a função f, que é graficada na figura, tem uma inversa. E encontre a inversa no ponto 3. Bom, primeiro, ela tem uma inversa, porque cada x tem seu y. É 1 para 1, ela é injetora, né? Você também poderia fazer o teste da reta horizontal e verificar que ela passa. E quanto que vai... Bom, este é o gráfico da função direta. Tá? Este gráfico é da função direta. Agora eu quero saber quanto que é a inversa de 3. Então eu tenho que pegar o 3 aqui e fazer. Vai dar 2. Tá? Ó, o gráfico da função direta é graficado. Esse é o gráfico de f, não de f na menos 1. O gráfico da função inversa, ele sempre é um espelho do gráfico da função direta em torno da reta y igual a x. Depois que você trocou o y por x e x por y. Antes disso, ele é o mesmo gráfico. A partir do momento que você obedeceu aos deuses da matemática, que é colocar essa notação do f na menos 1, né, ele vem aqui para cima. Tomar um cuidado muito grande com o seguinte, ó. Se f de x igual a x ao cubo, quanto que é a função inversa de x? É 1 sobre x ao cubo? Sim ou não? Juliano, Pedro... João Pedro, não Juliano. João Pedro é muito cristão, hein, João Pedro? Você deve ser um santo do homem. Oi. A pergunta é, João Pedro, invoque aí até os poderes divinos. Se f de x é x ao cubo, a função inversa é 1 sobre x ao cubo? Sim ou não? Não precisa nem dizer por quê. Sim! Então vamos ver. Os demais vão pensando aí, isso é verdade, ó. X ao cubo tá aqui, ó. X. Tá aqui o gráfico. Eu vou deixar aqui de 10 e menos 10 também, para ficar mais fácil para entender. Y igual a x ao cubo está aqui. Agora eu vou fazer mais dois gráficos. Um dividido por x ao cubo. É o primeiro que eu vou fazer. João Pedro, volta à pergunta. Olhando para o gráfico preto, que é 1 sobre x ao cubo, e o azul, que é x ao cubo. Agora eu vou fazer a função y igual a x ainda. A pergunta é, elas são o espelho uma da outra em torno dessa coisa amarela aqui, que é a reta y igual a x, sim ou não? Vou perguntar para todos, não só para o João Pedro. João Pedro, Andressa, Yasmin? Acho que sim, não tenho certeza. Bom, não. Então eu vou considerar como mais ou menos. O do João Pedro, do João Iago, não. A da Edson eu vou considerar sim. Agora eu vou colocar mais uma função. A Andressa, não. Vou colocar mais uma função ainda, só para ter certeza. E que tal eu colocar raiz cúbica de x?
fazer de menos 8 a 8 de todos os cantos, acho que vai ficar melhor. Não, de menos 6, menos 5 a 5. Agora eu vou tirar essa, vou tirar essa função 1 sobre x ao cubo. Agora, me parece que esta função laranja é o espelho da função azul. Agora sim. Agora, 1 sobre x ao cubo não parecia. Vou fazer de menos 2 a 2, que vai ficar mais fácil ainda de ver. Às vezes a escala atrapalha um pouquinho. Olha aqui, ó. Aqui dá para ver bem claro que uma é o espelho da outra. Vou colocar aquela função 1 sobre x ao cubo, 1 dividido por x ao cubo. Não, 1 sobre x ao cubo, agora essa função verde, essa função verde não é o espelho de nenhuma delas. Então está errado. 1 sobre x ao cubo não é a inversa de x ao cubo. Tá? Sabe por quê? Porque essa é uma notação medonha. Mas a gente usa. Tá? F na menos 1 de x não quer dizer, não é a mesma coisa que 2 na menos 1. 2 na menos 1 é 1 meio. Isso está certo, mas isso aqui está errado. F na menos 1 não é 1 sobre, é a função inversa. Né? É a função inversa de x ao cubo, é a raiz cúbica de x. Tá? Tomar cuidado, então, esse cara aqui não é potência. Tá? Fiz isso de propósito. Tá? Então, tomar cuidado que esse menos 1 é só indicativo de função inversa e não de elevado na menos 1. Fácil de se enganar nisso aí. Muito fácil. Bom, algumas funções inversas. Y igual a x, olha aqui é o espelho em torno, né? Y igual a, desculpe, aqui é meio de x e 2x, né? Uma é inversa da outra, né? Elas são espelho em torno de y igual a x. Y igual a x ao cubo e raiz cúbica de x, o que a gente acabou de fazer. E aquela que nós fizemos recentemente, né? Aquela que nós fizemos aqui no... Aqui atrás, essa daqui, ó. Essa própria, né? Y igual a raiz de 3x menos 2 e a sua inversa. Note que se eu não delimitasse o domínio desses x para x maior do que zero, ela viria para cá, o que é impossível, porque para ela ir para lá, essa aqui deveria vir para cá também, para ela vir para cá, ela não é função. Coisa simples assim, né? já não são mais tão simples. Vamos verificar aqui a função, para matar de vez essas dúvidas, y igual a x quadrado. Y igual a x quadrado é esta função aqui, ó, é essa parábola que está em duas cores. Ocorre que y igual a x quadrado não é inversível. Eu só posso inverter ela se eu prometer que eu só vou inverter ou só o lado de x maior do que zero, ou só o lado de x menor do que zero. Se eu prometer, olha, eu só quero a inversa, se eu te pedir a inversa, vai ser só para x maior do que zero. Daí você sabe que você está só trabalhando com essa função, mas você está restringindo o domínio dela. Apesar dela dominar os negativos, você diz, não, eu só vou trabalhar com x positivo. Beleza. Daí, a inversa de y igual a x quadrado vai ser essa daqui. Porque só nesse pedacinho que eu delimitei aqui, ó,
ela passa no teste da reta horizontal. Ela não passaria se viesse os negativos, mas não veio. Tá? Então, eu digo para vocês que a inversa dessa azul é a verde. Da mesma forma, se você tivesse feito a inversa da função à esquerda, é essa roxa aqui. Tá? Por quê? Eu sei por conta do espelho que tem que ser em torno da reta y igual a x. Não é tão difícil de ver, então. Esta daqui é o espelho desta, e esta daqui é o espelho dessa outra. Eu sei de qual parte que eu estou falando. Então, se eu falar assim, ó, se f de x igual a x quadrado, e eu só defino ela para x maior ou igual a 0, f na menos 1 de x é igual a raiz de x, né? Claro, só para x maior ou igual a 0. Se f de x for igual a x quadrado, e eu garanto que o meu domínio é só, né, que eu não vou colocar outro valor, só vou colocar valores negativos, então eu sei que a inversa é menos raiz de x, né, desde que eu garanta, agora aqui, né, desculpe, aqui é menos raiz de x, menos raiz de x, claro, aqui eu só vou ter que botar os x maior ou igual a 0 também, porque aqui é a imagem, ou seja, o domínio da inversa, né? Aqui também é a imagem, ou seja, o domínio da inversa. Mas as funções inversas, elas vão dar todas negativas. Por que isso? Por que eu delimito? Principalmente por causa das funções trigonométricas. Eu tenho que me lembrar agora, vou me lembrar da função seno, né? Lá do círculo. Quantas vezes eu desenho esse círculo trigonométrico cálculo 1? Acho que 1.200.000 vezes cada semestre. E aí, esse círculo tem raio 1. E eu desenho sempre um ângulo qualquer. Este comprimento do raio é 1. Este comprimento aqui é o cosseno desse ângulo θ. Por quê? Porque é cateto adjacente sobre hipotenusa. Hipotenusa sempre é 1. E esse aqui é o seno de θ. Então, por isso que aqui está representado seno. E, obviamente, o valor máximo do seno é o seno de 90, que é 1. O valor mínimo é o seno de menos 90, que é menos 1. Né? Ele não pode ser menor do que menos 1, nem maior do que 1. Ele varia entre esses dois extremos aqui. Agora, eu posso ter seno de um ângulo, por exemplo, de 30 graus, como posso ter o seno de 30 mais 360 graus, que é o mesmo ângulo. Vamos entender melhor isso aqui. Eu vou fazer mais um gráfico aqui. Seno de x. Passa no teste da reta horizontal? Claro que não. Não passa. Então não tem inversa? Claro que não, não tem inversa. Eu só vou agora fazer uma jogadinha aqui, ó. Vou fazer seno de 30 graus. Eu tenho que escrever deg para ele achar que é graus, tá? Vai dar meio. Agora eu vou achar o seno inverso que dá meio. Só que eu tenho em graus. Como é que ele achou 30? Como é que ele sabe? Bom, eu vou tentar dar um golpe nele. Agora eu vou fazer 30 mais 360 dá 390. Seno de 390. Deu meio.
Então eu vou dizer que x é igual ao seno de 390. E aqui eu quero o arcosseno de x. Ele está me dizendo que é 30 de novo? Como é que pode? Né? Porque qualquer valor que eu coloque aqui, ó, se eu colocar 10, ele vai dar certo. Vou colocar 30, ele vai dar certo. Vou colocar 70, ele vai dar certo. Agora eu vou colocar aqui 390. Deu 30. Só pode estar ficando louco. Bom, aí você vai ter que dar uma analisada, porque certamente não é o software que está doido. Primeiro, não passa no teste da reta horizontal mesmo. Mas se você pegar deste ponto até este, e você prometer que você vai trabalhar só de menos 90, né, de menos π sobre 2, que é 1,5, né? Menos π sobre 2, que é 1,5, até π sobre 2, que é 1,5, de menos 90 mais 90, aí, né, só nesse trechinho ela passa no teste da reta horizontal. Então, a função arco-seno, ou seno inverso, passa a existir. Só que seno inverso de x, o seno inverso, essa função só tem inversa, né? Em um domínio restrito. Bom, vamos pensar mais devagar, eu estou indo muito rápido. Eu tenho aqui todos os ângulos possíveis. Aqui eu tenho todos os reais, tá? Eu posso fazer seno de qualquer ângulo, sem medo de ser feliz. A função direta existe. Tá? F igual a seno de qualquer ângulo funciona. Só que aqui dentro eu só vou encontrar valores entre menos 1 e 1. A imagem, ela fica restrita a menos 1 e 1. De forma que, quando eu pego um valor aqui e quero saber a inversa, ele não sabe se vem para cá, se vai para lá, se vem para cá, se vai para lá. Mas aí você fez o seguinte, você disse, você vai precisar voltar só, não para todo o domínio, você vai precisar voltar só para um pedacinho pequenininho, que é entre menos 90 e mais 90. Não precisa... Então, garantido, você sabe que você vem para cá. Não vai para lá porque lá é maior do que 90. Não vai para cá porque aqui é menor que menos 90. A esse domínio pequenininho aqui, a gente chama restrição de domínio. Domínio, não sei se é com I ou com E agora, que feio, né? Quando a gente não sabe. Domínio, vamos ver o que aparece aqui. É com I. Restrição, na dúvida eu digo que isso aqui era um I, não é um E, eu tenho um pontinho. Restrição de domínio. Então, eu só tenho função inversa se eu restringir o domínio da função direta.
Sempre que eu fizer a função inversa, ele vai me dar um valor entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Nunca outro valor. Tanto é que é o que aparecia aqui, ó. Você pode botar o valor que você quiser no x aqui. Pode botar... Aqui ele até já botou o número complexo. Meu Deus do céu. Por que ele botou o número complexo? Porque arco cujo seno dá um determinado valor. Tem que estar entre menos 1 e 1, né, seu Ângelo? Tem que estar entre menos 1 e 1. Então, vou colocar 0,8. 53 graus. Esse ângulo nunca vai dar mais, né? Tanto é, ó, tanto como eu uso tanto é, né? Agora vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vou fazer o gráfico de arco seno de x. Ó, só foi esse pedacinho aqui, ó. Eu vou fazer ele de menos π sobre 2 até π sobre... Eu vou fazer de menos π até π. De menos π. Olha aqui, ó. Esse aqui é o seno de x. E esse aqui é o arcosseno de x. Perceba que ele só vem até esse pedacinho aqui, ó. Vou fazer y igual a x também. Eu não deveria ter feito ele de menos π a π, porque ele não ficou um espelho. Eu deveria ter feito menos π sobre 2 a π sobre 2. Aí ele vai ficar um espelho, ó, de menos π sobre 2 até π sobre 2. Agora sim, ó. Agora um ficou o espelho do outro. Em torno do y igual a x. Vou botar um pontilhadinho aí que vai ficar mais bonito. Pronto. Tá aí, ó. É a função e sua função inversa com o domínio restrito. Jennifer, Igor, Camila e Yasmin. Tem mais um nome perdido aqui. Etsa. Compreendido isso aí que eu falei? Da necessidade da restrição do domínio? Beleza, Igor. Yasmin, por que assim, explica para mim rapidamente por que é importante, por que algumas funções precisam ter o seu domínio restrito, Yasmin? Fala alguma coisa que te lembra a restrição do domínio, qualquer coisa. Logo você, sim, logo você. Fala alguma coisa. O que te lembra a restrição do domínio? Qualquer coisa. Não sabe? Tá bom. Ricardo, o que te lembra a restrição de domínio? Ricardo, se tiver aí, manda algum sinal. Vamos lá. Não está aí. Camila, o que te lembra a restrição de domínio? Qualquer coisa. Não repetir os valores, isso é uma. Para não repetir os valores. O que acontece? A função seno, por exemplo, a função seno aqui, ó, ela repete os valores. Então, eu escolho um trechinho, eu restrinjo o domínio dela nesse intervalo, tal que o y não se repita. Eu restringo um trechinho onde cada x tem apenas um y, o que torna a possibilidade da inversão factível. Eu consigo fazer a inversão, porque é um x para um y. Bom, já que eu não ia conseguir inversa de nenhum jeito, é o que deu para fazer. Sempre que eu fizer a inversa de algum ângulo, eu vou achar
entre menos 90 e mais 90. Né? Mesmo que o ângulo, né? Vamos pegar um ângulo aqui, desenhar um círculo mais bonito que esse. Vamos pegar um ângulo de 120 graus. Isso aqui é 90, né? 120. Opa. 120. O seno de 120 graus, eu vou dar uma espiada para ver qual que é o seno, né? Mas o seno é esse comprimento aqui. Provavelmente é a raiz de 3 sobre 2. Tá? Vamos lá ver. Quanto que é o seno de 120? Seno de 120 graus. 0,866. Tá? Agora, se eu pedir qual que é o ângulo cujo seno dá 0,866, eu escrevo assim, seno, isso é o seno na menos 1, tá? Mesma coisa. Qual que é o ângulo cujo seno é 0,866? Ele deu em radianos, né? 60 graus. Né? Por quê? Porque ele vai me retornar... Ele vai me retornar este ângulo aqui, ó, que é o ângulo entre menos 90 e mais 90. Tá? Ele vai me retornar este ângulo aqui. Ele não vai me retornar esse daqui. Tá? Porque ele vai me retornar algo que está dentro do domínio restrito. Bom, já é uma coisa. Melhor do que não ter inversa é ter algo pela metade. Já diz o ditado, em terra de cego, quem tem um olho só é rei. A mesma coisa eu tenho que fazer com o cosseno. Né? O cosseno, ele não se repete, não de menos 90 a 90, ele não se repete de 0 até 180. Né? Por quê? De novo, círculo trigonométrico. Porque o cosseno é essa medida aqui, ó. Entre 0 e 180 ele não se repete. Ângulo negativo ele já começa a se repetir. Passou do 180 ele já começa a se repetir. Então a restrição de domínio do seno e do cosseno é diferente, não é a mesma. A restrição de domínio tem que ser no intervalo em que o y não se repete, para poder ter inversa. Senão não faz sentido nenhum restringir o domínio. Então, o arco cosseno, o cosseno inverso, sempre vai te retornar um valor entre 0 e 180 graus. Quer ver? Vamos pegar menos 30 graus. Cosseno de menos 30 vai dar esse valor positivo, que é 0,8. Então, vamos lá para a nossa matemática aqui, ó. Cosseno de menos 30 graus. E agora vamos fazer o cosseno inverso. Ele não vai dar menos 30, ele vai retornar entre 0 e 180. Olha, deu 30 positivo. O cosseno de menos 30 é igual ao cosseno de 30. E ele te retornou 30, porque ele sempre vai te retornar alguma coisa entre 0 e 180, porque você restringiu o domínio. Tá? Você tinha todos os reais para pegar, mas você só pegou entre 0 e 180, daí você chegou na tua imagem, que é de menos 1 a 1, né? E aí você consegue fazer a inversa só para esse mundinho pequeno aqui. Isso que é restrição de domínio. Restrição de domínio é restringir a entrada da função original, tal que, com essa restrição, a função gere imagens que não se repitam, e assim você consegue ter a inversa. Yasmin, me dá uma ideiazinha pequenininha do que é a função inversa.
Pode ser a Yasmin ou o Ricardo. Ou a Camila. Ou o João, ou qualquer pessoa que estiver aqui me escutando. Não se acanhem, podem falar errado, não faz mal. A função reversa deve ser o contrário da função direta. No caso, não é isso? É isso. A função inversa é o contrário, ela faz o caminho de volta da função direta. E nem toda função tem a função inversa. Né? Para toda função ter função inversa, nós temos que restringir o domínio. É isso. Tá? Não é tão difícil. A gente bateu bastante em cima disso. Eu acho que vamos precisar fazer alguns exercícios ainda para ficar bem quentes nesse assunto. A tangente, né? Esse é o gráfico da tangente, nós também vamos restringir entre menos 90 e mais 90. Né? De novo, aqui no círculo trigonométrico, para entender isso, ó, aqui eu meço senos, aqui eu meço os cossenos, e agora eu vou colocar onde eu meço as tangentes. As tangentes eu meço aqui, ó, aqui. Daqui até aqui, o comprimento é 1. Daqui até aqui, um pouco maior do que 1. Tá? Este comprimento, nós vamos descobrir em breve o que ele é. Tá? Este comprimento aqui, ó, é o comprimento da tangente. E esse comprimento aqui é sempre 1. É fácil de ver que, ó, se esse é θ, né? Cateto oposto sobre o adjacente, que aqui sempre vai ser 1, né? É a tangente. Então, a tangente eu calculo de menos 90 a mais 90. Se passar dos 90, se for para lá, ela se repete, porque é o mesmo valor que dá para cá. Então, a tangente de 120, né, esse ângulo aqui, por exemplo, é de 120, a tangente de 120 tem que ser um número negativo, porque isso daqui vai ser tangente de 120. Joga aqui no software, né, tangente de 120. Menos 1,7. Né? E qual que é o ângulo cuja tangente dá menos 1,7? Tangente inversa de menos 1,7 menos 60 graus. Então, a tangente de 120 é igual a tangente de menos 60. Ele sempre vai me retornar um menos 60, porque ele vai me retornar um valor entre menos 90 e mais 90. A tangente de 120 é por aqui, ó. Essa aqui é a tangente de 120. Então, você pega aqui os 120 graus, dá essa tangente aqui. Mas ele vai fazer inversa, não indo para lá, vai fazer dentro da sua restrição de domínio. Por isso que ele vai achar menos 60. Assim como nós restringimos o domínio do seno, do cosseno e da tangente, nós vamos restringir o da secante. E agora vem a pergunta, onde aparece a secante nesse círculo? Vamos fazer. Tá difícil. Círculo, seno
cosseno tangente a gente inclusive media, por exemplo, a tangente de 45 graus, ia ser uma coisa assim, ó. Tangente de 45 ia ser esse risco aqui. Esse é o ângulo de 45, né? Mas a tangente era esse pedacinho aqui. Tem mais um pedaço aí para a gente analisar, que é esse pedaço aqui, ó. Esse comprimento inteiro aqui, ó, que eu amarelei ele, esse é a secante. Pode ver que a secante nunca é menor do que o raio, que é 1, né? Ó, a secante aqui, ó. Ela nunca é menor do que 1 ou menos 1. Secante é 1 dividido pelo cosseno, tá? E o domínio dela fica restrito igual ao do cosseno, de 0 até 90 graus. Nem poderia ser diferente, uma está atrelada à outra. Agora vamos lá a um exercício. Encontre o valor exato de seno, né, o ângulo cujo seno dá 1 sobre raiz de 2. Eu tenho a obrigação de saber isso aqui, ó. 30, 60, 90. Seno, cosseno. O resto agora é moleza para decorar, né? Isso é 1, 2, 3. 3, 2, 1. Sobre 2, sobre 2, sobre 2. Sobre 2, sobre 2, sobre 2. Tira a raiz, não precisa porque é a raiz de 1. Tira a raiz, tira a raiz. E se eu quisesse saber a tangente, era só dividir seno por cosseno. Bom, mas em lugar nenhum aparece 1 dividido por raiz de 2 nessa minha tabela. Primeiro que não é 30, 60 e 90, né? É 30, 45 e 60. É 30, 45 e 60. Só que 1 dividido por raiz de 2 eu posso reescrever, né? Eu posso racionalizar. Quer fazer o quê? Quer multiplicar por 1. Multiplica por 1. Raiz de 2 sobre raiz de 2 é 1. Né? E aí aqui, né, não vai cortar esse com esse, né? Vai ficar raiz de 2 vezes 1, que dá raiz de 2. Raiz de 2 vezes 2, que dá 2. Raiz de 2 sobre 2, eu tenho aqui. E é o seno de 45, que dá raiz de 2 sobre 2. Então, a letra A, eu sei que a resposta é 45 graus. Terminou. Letra B. Qual que é o ângulo cujo o seno dá menos 1? Não está nessa tabela. Não está. Aí você vai ter que olhar para o círculo trigonométrico, saber que aqui é o seno e aqui é o cosseno. E o seno é menos 1 aqui, ó. Quanto que vale esse ângulo? Menos 90. Menos 90. Pronto. O ângulo cujo seno é menos 1 é menos 90 graus. Eu não posso de jeito nenhum repetir, porque eu poderia dizer que era menos 90, ou eu poderia dizer também que era 270, né? Mas, como é uma função com domínio restrito, eu tenho que restringir a esse intervalo aqui, de mais 90 a menos 90. Mesmo porque todo mundo restringe de menos 90 a mais 90. Tá? Por quê? Porque
por esse motivo, Igor, para não repetir os valores. Igor, ficou meio entendido ou bem entendido essa frase para não repetir os valores? Foi você mesmo que escreveu, mas eu estou perguntando só para ter certeza. Lembre-se que o seno é de menos 90 a mais 90, o cosseno é de 0 a 180. A tangente é de menos 90 a mais 90 também. Igor, tranquilo? Ou alguma coisa meio que diferente que você queira perguntar aí? Você não me falou nem sim, nem não, nem porquê, acho que foi no banheiro. Vamos adiante. Eu estou com medo de estar passando isso para frente e alguns não estarem entendendo. Então, vou perguntar. Yasmin, de novo você, Yasmin. Qual que é a parte que eu deveria explicar de novo aqui para ficar mais claro? Yasmin, Andressa, João Pedro, Edsa, João Figueiredo, Igor, Jennifer, Camila. Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um intervalinho agora de 10 minutinhos. Daqui a pouquinho a gente volta, tá? Acho que já talvez estejam um pouquinho cansados, né? Eu vou parar a gravação agora, daqui a pouquinho eu inicio novamente. Muito bem, agora nós vamos criar uma função que não tem inversa, y igual a x quadrado. Vou colocar x aqui, y. Vou fazer de menos 2 a 2, menos 2, e vou somando de meio em meio, igual a esse mais 0,5. Igual a este ao quadrado. A gente sabe já de antemão que essa função não tem inversa. Mas imagine que você faça o seguinte agora. Vou copiar. Vou fazer 2 vezes a mesma coisa. Tá? E na primeira parte, eu digo que eu só fiz essa parte aqui positiva. Tá? O resto, eu poderia deixar o 0 também, claro, né? O 0, sem problema nenhum, que o 0 vai para 0. Agora eu vou fazer mais um gráfico. Selecionar dados, primeiro os do lado esquerdo, agora do lado direito. E o nome eu vou chamar de y também. Ok, só que este daqui eu vou chamar de y2 e esse aqui eu vou chamar de y1. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, que eu acho que a gente se enganou no processo aqui. Aqui vai ser y os, y mais, y menos. Aqui nós não vamos fazer esse. Ah! Já entendi, eu tenho que botar 0 aqui. Aqui nós vamos fazer apenas este.
Tá? Vejam que nós já fizemos, né, o gráfico ou de um lado ou do outro lado. Naturalmente, o gráfico azul ele é 1 para 1 e o marrom é de 1 para 1. Então, ambos têm inversa. Seria interessante eu montar essa inversa também, né? Antes disso, como eu estou vendo que vai de 0 a 4,5, eu vou fazer esse gráfico ir ou até 4, né, que seja, né? Ele vai no máximo até 4. Eu vou fazer ele variar de menos 4 até 4. Tanto em x quanto em y, acho que vai ser legal. Vai ser melhor para visualizar. Menos 4. Essa parte operacional do Excel, vocês não precisam esquentar tanto a cabeça, né? Natural que vocês vão ter que ir aprendendo para a vida, né? Não é nem para cálculo. Porque isso sempre vai ser muito útil. Então, essa aqui é a função direta. Vou deixar aqui pintado. Essa é a função direta. Agora eu vou fazer a função inversa. X. Inf da parte positiva. X. E inf da parte negativa, né? O x eu posso fazer exatamente igual a esses aqui, ó. Só que eu botei aqui de menos 2 a 2. Então, tá aquele pau, marco velho, né? Até 2. Eu não vou deixar esse amarelo aqui. Mas a gente vai pintar de outra cor. Ele é inverso mesmo, né? A função inversa de x quadrado só pode ser raiz de x. Igual a raiz de x. Raiz de menos 2, obviamente, não existe, né? Mesmo porque você restringiu o domínio aqui, né? Ó a restrição de domínio aqui, ó. Vou botar aqui uma caixinha para indicar a restrição de domínio. Vou botar em vermelho aqui essa bordinha. Pronto, essa é a restrição de domínio. Então, você já disse que você restringiu aos x positivos. Então, jamais você poderia fazer isso aqui, ó. Jamais. Pode até apagar isso aqui, que não faz o menor sentido, né? Porque você restringiu, né, do 0 para frente. Então, vou colocar do 0 para frente, né? Você restringiu, né? Na verdade, é isso. Você restringiu só para os x maior do que 0, né? X e y, você só pode colocar x maior do que 0, não pode colocar menor do que 0. Né? Aqui nós fizemos de 0 a 2, né? Obviamente que nós poderíamos ter ido até 4, né? Porque o domínio da inversa é a imagem da direta. Então, seria bastante bonito se eu tivesse, ao invés de ter feito isso de novo, eu poderia simplesmente ter feito o seguinte aqui, ó. Eu vou fazer igual, né? Para que fazer tanta onda? Igual a esse dali, e daí eu puxo. Ou melhor ainda, né? Igual a tudo isso aqui que ele vai fazer automático, ó. Olha que maravilha. E agora a inversa eu faço igual a raiz de tudo isso aqui, que ele já faz tudo. A mesma coisa aqui na inversa negativa, o domínio da inversa é a imagem da direta. E a inversa agora, bom, pense o seguinte, que a função era y igual a x quadrado. Né? A função inversa é x igual a mais ou menos a raiz de y. Né? Antes nós pegamos a parte positiva, agora nós vamos pegar a negativa, é menos a raiz de y, né? Menos a raiz, né? Claro que a gente chamou isso aqui, né?
A gente chamou isso aqui de f na menos 1 de x igual a menos a raiz de x agora. Então, raiz menos a raiz de x. Eu poderia também fazer assim, ó, menos a raiz, pega tudo isso aqui. Tá aqui. Agora eu vou fazer o gráfico dessas funções. Selecionar dados, cliquei com o botão direito, adicionar o nome da série, inversa positiva, o x dessa série é esse, o y dessa série é esse. Ok, vou adicionar mais uma série. Adicionar série, o nome da série é inversa negativa, o x dessa série são esses elementos, o y dessa série são esses elementos. Ok. Eu vou pintar este azul e este aqui da mesma cor. Vou pintar os dois da mesma cor, porque um representa a inversa do outro, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, azul. Só pintou a bolinha esse danado. Era para pintar tudo, né? Então vou pegar aqui também, ó, azul. Só pintou o finalzinho. Agora vai pintar tudo. Bolinha. Isso. Agora pintou tudo, como eu queria. Da mesma maneira, esse outro eu vou querer pintar daquele marronzinho ali. E onde que eu pinto a bolinha aqui? Linha, marcador. Muita coisa. Era para ser o preenchimento do marcador, não só a bordinha. Pronto. Agora sim, eu tenho, né, a função e sua inversa, a função e sua inversa. Eu acho que isso aqui ajuda bastante a compreender. Eu vou salvar isso e vou deixar lá na nossa pastinha de cálculo 1. Vamos chamar isso aqui de função inversa no Excel y igual a x quadrado. Ele não vai aceitar esse igual, né? Mas é parábola. Então, para quem quiser dar uma olhadinha, né, já está lá. Eu vou compartilhar esse link aqui também. E vou, assim que ele salvar, ele compartilha, né? E já coloco aqui também no nosso texto. Edsa, deu para dar uma clareada na questão da função inversa? Sim, professor. E assim, no Excel é bem mais tranquilo também, porque já sai tudo praticamente pronto, né? Mas deu para clarear, sim. Muito obrigada. Você já, nada, imagina, você já trabalhou com Excel, Edson? Pouca coisa, na verdade, tipo funções, não. Só fiz umas outras contas bem mais fáceis, mas funções ainda não. Não, mas se trabalhou, já tem uma ideia, né, de como ele funciona, isso já é ótimo. Sim, não, ele é muito prático. Muito, demais. Ô, professor, Sim. Mas essa função ali, x² só deu de tu fazer ela e resolver, porque você fez com restrição de domínio, né? Exato, senão não daria. Não daria, né? Beleza, então. A mesma coisa vale para as outras funções que não tem inversa, né? Daí eu não vou dizer que é um golpe, né? Mas chega perto, né? O único jeito que tem é restringir o domínio para conseguir fazer a inversa. Muito bem, vamos aqui ao PowerPoint. Essa próxima parte aqui, ela não é tão difícil. Eu vou passar ela agora, daí depois nós já estamos liberados, tá? Algumas identidades trigonométricas para funções inversas. Essa aqui pode parecer muito difícil,
mas eu vou traduzir ela e vocês vão ver que é muito fácil, vocês já conheciam. Vocês já sabiam que a soma dos ângulos de um triângulo era igual a 180 graus. Então, ela quer dizer alfa mais beta, mais o último ângulo que a gente sabe que é 90, dá 180 graus. Essas duas fórmulas são iguais. São iguais. Né? Quer ver? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou redesenhar esse triângulo. Tá? E esse triângulo, ele vai ter a hipotenusa 1. Igual aquele do círculo trigonométrico, né? Vocês lembrem-se que um daqueles triângulos que nós desenhávamos, né? Aquele triângulo interno, a hipotenusa era igual ao raio do círculo, era igual a 1. A hipotenusa é 1. Tá? Esse lado aqui eu não sei, então eu vou dizer que ele é x. Para isso permanecer sendo um triângulo retângulo, só tem um valor que esse lado pode assumir. 1 ao quadrado menos x ao quadrado. Só isso. Bom. Quanto que vale este ângulo alfa aqui? Você pode dizer que seno de alfa é igual a x dividido por 1. Não é verdade? Seno de alfa é x dividido por 1. Isso é a mesma coisa que escrever o seno inverso do seno de alfa é igual ao seno inverso de x sobre 1. Seno inverso do seno, uma função anula a outra. Finalmente, alfa igual a seno inverso de x sobre 1, ou de x. O outro ângulo, que nós chamamos de beta, esse ângulo aqui, beta, ou melhor, o seno de beta é muito complicado. Eu vou trabalhar com o cosseno de beta, que é x dividido por 1. Vou usar a minha cabeça. Cosseno de beta é x dividido por 1. Claro que o cosseno de beta é igual ao seno de alfa, isso todo mundo sabe, né? Num triângulo retângulo. Agora eu vou fazer o cosseno inverso de ambos os lados. Cosseno inverso do cosseno de beta é igual ao cosseno inverso de x. Essa corta com essa. Beta é igual ao cosseno inverso de x sobre 1. Bom, agora você tem alfa mais beta igual a 90 graus, né? Por quê? Porque 90 mais 90 dá os 180. José, tranquilo, José? Tudo certinho? Beleza. Mas essa é só a primeira de 4 funções. Tá? Então vamos às outras. Vocês não se assustem que são todas, né? Se essa não foi tão difícil, as outras não vão ser difíceis também. Eu só apaguei tudo, vou voltar aqui. De novo, o macete é o seguinte, ó. Chama esse de alfa e esse de beta. De novo, pensa no círculo, né, trigonométrico, né, onde o raio é 1. Um lado aqui vale x, e o outro, por consequência, 1 quadrado menos x ao quadrado. Agora eu vou desenhar os ângulos alfa e beta. Alfa, beta e o 90 graus aqui. Bom,
quanto que é o cosseno do arcosseno de x? Bom, primeiro, o que é o arcosseno de x? Bom, arco cujo seno da x é alfa. Então, eu quero o cosseno de alfa. Isso aqui é alfa. O cosseno de alfa é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Deu isso aqui, ó. Mais fácil do que antes. Vamos a mais uma aí para ver se eu aprendi esse negócio aí. Quanto que é o ângulo cujo cosseno vale x? O ângulo cujo cosseno vale x, né? Bom, já que a hipotenusa é 1, é o ângulo cujo cateto adjacente vale x, é beta. É beta. Então, eu quero o cosseno de beta. Não, eu quero o seno de beta, né? O seno de beta. O cosseno, o ângulo cujo cosseno vale x é beta. Então, beta é esse ângulo aqui dentro. E o seno de beta é o cateto oposto sobre a hipotenusa, que é 1. Né? Tá aqui, ó. Não me parece tão difícil. E agora, para ver se eu entendi bem mesmo, a tangente deste ângulo aqui. Este é o ângulo cujo seno dá x. O ângulo cujo seno dá x é alfa. Então, eu quero a tangente de alfa. A tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Não me pareceu também difícil. Agora eu tenho só um segundo triângulo, bem tranquilo, né, Juliano? Eu tenho um segundo triângulo ainda para analisar, né? Lembrem-se que lá do círculo trigonométrico, eu tinha um triângulo interno, né, que é de onde eu tirava o seno e o cosseno, mas eu também tinha um triângulo externo, que era de onde eu tirava a tangente e a secante. Daí o triângulo externo era esse aqui. E nesse aqui, o cateto adjacente valia 1. Que é o caso desse triângulo aqui, ó. O cateto adjacente vale 1. Esse aqui é o alfa. Esse é um valor, esse sempre é o valor genérico x, né? Bom, se esse vale 1, aquele é o valor genérico x, a hipotenusa só pode ser o cateto ao quadrado mais o cateto quadrado raiz. E aí eu pergunto, qual que é a secante de alfa? Qual que é a secante de alfa? O secante é 1 sobre cosseno, ou seja, a secante, se ela é 1 sobre... Vou escrever aqui para não me perder, né? Secante de um ângulo alfa é 1 sobre o cosseno de alfa, que é igual a hipotenusa sobre cateto adjacente. Bom, secante de alfa é igual a hipotenusa sobre cateto adjacente, que é 1, ou seja, só isso aqui. Tá certo. Uma variante desse triângulo é essa daqui, né? Vai que o sujeito resolve botar o x aqui. Claro que daí é para achar a secante, né? Porque tangente, o x é aqui. Secante, o x é aqui. Ficou fácil de descobrir por quê, né? Bom, se aqui é 1, aqui é secante, aqui é o que sobrou. E eu quero agora o seno da secante. Bom, o seno do arco cuja secante é x. Bom, primeiro eu vou chamar esse de alfa, né?
O alfa é o arco cuja secante dá x. Meu Deus do céu. Alfa é igual ao arco cuja secante dá x. Eu vou aplicar secante dos dois lados, né, para descobrir que secante de alfa é igual a x. Bom, secante de alfa é igual a hipotenusa dividido por secante é 1 sobre cosseno sobre cateto adjacente. Então, é x dividido por cateto adjacente. Bom, então, secante de alfa igual a x sobre 1. Beleza. Secante de alfa igual a x. Tá? Então, eu sei que o arco cuja secante da alfa é x. Beleza. Então, alfa. Qual que é o seno de alfa? O seno de alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto sobre a hipotenusa. Aqui venho com uma observação. X tem que ser maior ou igual a 1. É uma coisa que não faz sentido, né? Você eventualmente querer colocar valores negativos. Ah, mas é um triângulo para baixo, né? Você pode dizer. Não, mas a secante, se você lembrar, a secante de alfa é 1 sobre cosseno de alfa. E o alfa, né, o domínio do cosseno ele é restrito entre 0 e 180 graus, tá? Fazendo com que esse x sempre tenha que ser positivo, né? Porque senão você vai chegar em algumas coisas aí meio estranhas, alguns resultados um tanto estranhos. Tranquilo até aqui? Se isso aqui complicou, vocês podem esquecer isso aqui por enquanto, tá? Se esse x maior ou igual a 1 aqui complicou. Não, e outra, né? E outra, na verdade, nem essa é a função principal. Aqui o Ângelo, acho que o Ângelo um pouquinho trocou as bolas, tá? Vamos de novo fazer aqui. Como é que eu encontro a secante? Eu venho aqui por círculo trigonométrico. E vocês se lembram, né, que a secante era esse comprimento aqui, ó. A secante sempre é maior do que esse pedacinho aqui, que é 1. Pelo amor de Deus, é essa a resposta. Eu viajei lá na minha outra colocação. Tá? A secante de um ângulo sempre é maior do que 1. Tanto é que, se você for ver o gráfico, né, a secante tem que ser maior do que esse raio. Pelo menos 1, é óbvio, é só olhar para esse gráfico, né? Tanto é que, se você olhar para o gráfico da secante de x, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ela sempre é maior do que 1, né? O módulo dela é sempre maior do que 1, ou do que? Ela pode até ser menor do que menos 1. Né? Mas ela nunca está entre menos 1 e 1. Então, o ideal até dessa colocação seria assim, ó, x maior ou igual a 1 ou menor ou igual a menos 1. Apesar de ser, como eu disse, estranho, um comprimento negativo, mas você pode interpretar ele só como algo para baixo, né? Só que esse módulo aqui não tem nunca como ser negativo, né? Esse até pode ser negativo, né? Mas a diagonal aqui não tem como fazer negativo, né? Só em x ou em y
faz sentido falar em algum sinal. E por hoje é só, tá? Não vou adentrar aqui, mesmo porque isto daqui vai ser uma tarefinha. Isso aqui eu vou colocar no Moodle agora para uma tarefinha para vocês entregarem. José, João Pedro, Camila, Igor, João Iago, Edsa, Yasmin, Ricardo e Andressa. Tranquilo até aqui? Alguma coisa que eu devo explicar um pouquinho diferente, um pouquinho melhor? Meus caros, eu vejo que nós estamos apenas em 9 hoje, né? A sala tem bem mais. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar os parabéns a vocês que estão aqui, que não estão desistindo, né? E normalmente essas coisas eu falo no fim do semestre, não no começo, né? Mas a diferença entre quem vai ter sucesso honestamente e quem não vai ter sucesso honestamente, estou falando de sucesso financeiro mesmo, tá? É quem desiste e quem não desiste. O sucesso não pertence aos mais inteligentes, nem aqueles melhor que saíram com mais dinheiro. O sucesso pertence àqueles que não desistem. Tá? Vocês 9 estão aqui aprendendo e não estão brincando. Alguns outros faltaram por bons motivos, mas continuem assim, tá? Não desistam, lutam. Não vai ser só durante a faculdade, vai ser a vida inteira. Mas quem já começa desistindo agora com 18, 19 anos, não é com 30 que vai parar de desistir. Tá? Então, obrigado, continuem assim, tá? E não desistam nunca, mesmo que a coisa estiver difícil. Vocês não têm opção. Ninguém tem opção. Desistir não pode ser opção. Tá? Se é para desistir, então já vamos encurtar e, né? Já vamos passar dessa para melhor. Né? Mas essa aqui tá boa demais, essa vida, então vamos ficar por aqui mesmo. Meus amigos, um abração a todos, né? Que vocês fiquem aí iluminados e até mais. Um abração.